Capítulo 321 Santuário Interior. O casulo branco não parecia longe, mas quando ele empurrou a lança, parecia que havia uma distância infinita entre eles. A ponta da lança não conseguia tocá-lo. Ativando Ghost Steps, ele imediatamente percorreu 100 metros. No entanto, a distância entre a ponta da lança e o casulo branco permaneceu tão longe quanto antes. O que está acontecendo? Zhou Wen estava secretamente alarmado, mas os dragões negros do lado de fora já haviam entrado. Imediatamente, eles sugaram o avatar cor de sangue com uma força de sucção aterrorizante semelhante a um buraco negro. O avatar cor de sangue foi sugado para o estômago de um dragão sem oferecer resistência. A tela do jogo ficou preta, refletindo a expressão de Zhou Wen. O casulo estava bem na frente dele, mas por algum motivo, ele não conseguia tocá-lo. Ele pingou seu sangue e renasceu novamente. Quando ele alcançou o mar subterrâneo novamente, os dragões negros e a carroça de guerra haviam retornado aos seus estados originais, o primeiro acorrentado, o último fechado. No entanto, Zhou Wen sabia que a pérola do dragão não era o ovo do dragão negro, mas um mecanismo para abrir a carroça de guerra. Em uma nova tentativa, o avatar cor de sangue correu para a carruagem novamente, mas ainda não conseguiu tocar no casulo branco. Estava tão perto e ainda tão longe. Zhou Wen usou todos os tipos de habilidades e bestas companheiras, mas ainda não conseguiu tocar no casulo branco. Apesar de estar perplexo por uma solução para penetrar no casulo branco e obter o sangue da criatura dentro, pelo menos Zhou Wen agora era capaz de cruzar o mar subterrâneo. Ele planejou ir ao templo para dar uma olhada. O casulo branco na carroça de guerra definitivamente não poderia ser alcançado com força bruta, então Zhou Wen não desperdiçou mais sangue em tentativas inúteis. Ele tinha que descobrir que tipo de poder o casulo branco possuía para quebrá-lo. Os 9 dragões negros não conseguiram alcançar Zhou Wen quando acorrentados. Depois que Zhou Wen avançou pelo mar subterrâneo, ele passou pela montanha e chegou ao local da Árvore da Longevidade. Ele esperava saber sua situação no jogo. Mas quando chegou ao Templo de Pedra, não conseguiu encontrar a Árvore da Longevidade. A parte de trás do templo estava vazia, exceto por um tambor de pedra. A Árvore da Longevidade não está aqui. O que está acontecendo? Zhou Wen ficou alarmado. Se o jogo fosse diferente da realidade, Zhou Wen teria que ser ainda mais cuidadoso ao entrar em zonas dimensionais no futuro. Mesmo que tivesse uma estratégia para terminar o jogo, isso não significava que poderia entrar aleatoriamente, caso contrário, algo ruim poderia facilmente acontecer. No entanto, esta foi a primeira vez que Zhou Wen encontrou algo no jogo que era diferente da realidade. Zhou Wen pensou em uma possibilidade. Se a Árvore da Longevidade não fosse algo que existia originalmente na zona dimensional, então sua inexistência no jogo tornou-se autoexplicativa. Zhou Wen ficou momentaneamente incapaz de determinar o motivo. Era apenas um palpite. Ele originalmente queria experimentar uma fruta da longevidade no jogo, mas agora, ele teve que desistir dessa ideia. Depois de circular o templo de pedra e passar pela caverna no fundo da falha, Zhou Wen seguiu o mapa que Ansheng lhe dera e chegou ao outro lado do templo. Não era muito diferente do que Zhou Wen tinha visto anteriormente. Havia 2 estátuas de pedra na frente da entrada do templo. Elas eram idênticas às estátuas de pedra na entrada das ruínas. Zhou Wen virou a estátua de pedra e abriu a porta do templo. Com o método detalhado que Ansheng e companhia usaram para entrar no templo, o avatar cor de sangue rapidamente chegou ao santuário mais interno. Não havia criaturas dimensionais lá dentro, apenas alguns mecanismos especiais de armadilha. Contanto que não acionassem nenhuma armadilha, não haveria perigo. O que era realmente assustador era o santuário interno que Ansheng e companhia tinham acabado de descobrir. Quando Zhou Wen chegou em frente ao altar, ele viu o local onde o antigo diretor havia deixado uma marcação. Claro, não havia nenhuma marcação no altar no jogo. No entanto, o altar era a chave para abrir a entrada do santuário interno. Zhou Wen olhou ao redor e encontrou 7 fornalhas de pedra em diferentes pontos do templo.
Ele colocou a fornalha de pedra em frente à mesa em uma determinada posição antes de ouvir um estrondo. A parede mais interna do templo começou a se mover enquanto subia lentamente, revelando o espaço atrás dela. Como a situação no santuário interno não havia sido explorada até o momento, Ansheng lhe forneceu muito pouca informação. Tudo o que Zhou Wen sabia era que havia uma estátua de pedra no santuário interno. Ninguém que entrou no santuário interno e passou pela estátua de pedra saiu vivo. Todos eles desapareceram. Quando a parede de pedra se ergueu completamente, revelou o túnel de pedra atrás dela. Era quadrado com uma profundidade de cerca de 30 a 40 metros antes de chegar ao fim. Então, ele se dividiu em duas bifurcações. E neste cruzamento em T, havia de fato uma estátua de pedra. A estátua de pedra era antiga e espartana. Tinha apenas a altura de uma pessoa e parecia uma pessoa encapuzada parada ali. No entanto, o rosto da estátua era esculpido de forma um tanto estranha. Tinha apenas uma boca, sem olhos, nariz ou sobrancelhas. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se quisesse falar, mas não disse nada. A estátua de pedra exalava uma sensação sufocante. Fazia com que alguém tivesse vontade de fechar ou abrir a boca para terminar o que tinha a dizer. Zhou Wen caminhou na frente da estátua de pedra e a observou cuidadosamente. Quanto mais olhava para ela, mais desconfortável se sentia. Ele decidiu não estudá-la e, em vez disso, olhou para os dois garfos. Estava escuro como breu dentro do túnel quadrado. Ele levava ao desconhecido. A família Han tentou muitas vezes, mas era a mesma coisa, não importava se eles escolhessem a esquerda ou a direita. Ninguém que entrava saía vivo. Zhou Wen permitiu que o Doutor Escuridão o possuísse enquanto ele usava a luz da penetração para olhar para a bifurcação esquerda. Depois que a luz da penetração brilhou no túnel esquerdo, foi como se tivesse desaparecido. Ele não conseguia ver o que havia dentro. Que estranho! Poderia ser que o túnel esteja sob a influência de forças espaciais. Isso impede que a luz da penetração brilhe. Zhou Wen pensou por um momento e convocou algumas bestas companheiras para entrar na bifurcação esquerda. No momento em que uma besta companheira entrou na bifurcação esquerda, ela imediatamente perdeu sua conexão com Zhou Wen. Não se sabia se estava morta ou o que havia acontecido, mas era a mesma notícia que Ansheng havia enviado. Como ninguém da família Han podia entrar, naturalmente não havia notícias. Até agora, ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do túnel. Zhou Wen invocou a noiva fantasma, mas ela compartilhou o mesmo resultado. Ele perdeu o contato com ela no momento em que ela entrou. Não se sabia se ela estava viva ou morta. Até fantasmas não funcionam. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Só havia um método restante: deixar o avatar cor de sangue entrar para dar uma olhada. Mesmo se ele morresse, ele ainda poderia obter algumas informações. Respirando fundo, Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para caminhar em direção ao túnel esquerdo. Ele definitivamente não teria feito isso no mundo real. Portanto, Zhou Wen realmente admirava os soldados. Mesmo sabendo que quase não havia chance de sobrevivência, eles ainda seguiriam em frente se recebessem a ordem. Se ele pudesse entender os segredos do túnel e reduzir os sacrifícios daqueles soldados, seria uma grande ajuda. No momento em que o avatar cor de sangue entrou no túnel esquerdo, o corpo de Zhou Wen estremeceu involuntariamente quando ele sentiu uma sensação sinistra. O túnel originalmente escuro se iluminou assim que o avatar cor de sangue entrou. Fim do capítulo. Capítulo 322 Estátua de Pedra. O túnel originalmente quadrado mudou de repente. Neste momento, o túnel se tornou oval e curvo. Havia também muitos cristais de chifre brilhantes na parede de pedra que lembravam fileiras de dentes afiados. Quando ele virou a cabeça, percebeu que a junção em T e a estátua de pedra não estavam em lugar nenhum. Atrás dele estava o mesmo túnel oval incrustado com muitos cristais afiados sem fim à vista. A noiva fantasma flutuou de algum lugar desconhecido para Zhou Wen, mas as outras bestas companheiras haviam desaparecido.
Assim como Zhou Wen estava se sentindo confuso, ele de repente sentiu o túnel tremer violentamente. Em vez de chamar isso de tremor, o túnel inteiro estava encolhendo. As paredes internas do túnel até giravam. Os cristais afiados se tornaram uma arma aterrorizante semelhante a um moedor devido à rotação. À medida que o túnel se contraía, o espaço em que o avatar cor de sangue poderia ficar diminuía. Zhou Wen convocou apressadamente a lança do Overlord, na esperança de abrir um enorme buraco no túnel que estava encolhendo. No entanto, quando a lança do Overlord foi lançada, ela afundou completamente no cabo. Não conseguiu rasgar a parede de pedra para outro espaço. Não se sabia quão grossa era a parede de pedra. A parede de pedra giratória fez Zhou Wen perder o controle da lança do Overlord, e ela foi imediatamente varrida. Jogado no ar, Zhou Wen convocou o leque de banana. Ele continuou abanando o vento grande no túnel, mas não foi de muita utilidade. Os ventos fortes sopraram pelo túnel por uma distância desconhecida sem tocar em nada. O túnel eventualmente se apertou tanto que se fechou completamente em si mesmo. O avatar cor de sangue também foi estrangulado e a tela do jogo ficou preta. A expressão de Zhou Wen ficou desagradável. Se o antigo diretor e a companhia tivessem entrado no túnel e encontrado a mesma situação, a chance de sobreviverem era quase zero. A noiva fantasma não foi esmagada até a morte por aquele túnel estranho porque ela é um fantasma, mas ela perde o contato comigo depois de entrar. É inútil sobreviver lá dentro. Zhou Wen pensou por um momento e abriu a masmorra da instância Zolu novamente. Ele queria ver o que aconteceria se ele pegasse o garfo direito. Se o túnel direito fosse o mesmo que o esquerdo, ele poderia basicamente desistir da esperança de resgatar o antigo diretor. Quando Zhou Wen chegou ao túnel mais uma vez, ele escolheu decisivamente o garfo direito. Quando ele entrou no túnel, ele não pôde deixar de estremecer novamente. Um sentimento extremamente sinistro surgiu em seu coração mais uma vez. O túnel à direita era um pouco diferente do garfo esquerdo. Este ainda era um túnel de pedra quadrado, mas não havia cristais afiados. No entanto, Zhou Wen descobriu muitos textos estranhos nas paredes de pedra. Alguns dos textos pareciam semelhantes a hieróglifos, mas não eram exatamente os mesmos. No geral, Zhou Wen não reconheceu as palavras. Ele se virou e percebeu que a encruzilhada por onde ele entrou também havia desaparecido. Zhou Wen se sentiu um pouco mais à vontade. Embora achasse isso ameaçador, não havia nenhum perigo letal. Se o antigo diretor e a companhia tivessem escolhido o túnel certo, eles ainda poderiam estar vivos. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para andar para frente. Por alguma razão, ele teve uma sensação incômoda de que havia muitos pares de olhos o observando, mas não encontrou nenhum deles quando observou os arredores. Enquanto caminhava, sentiu que algo estava errado. A sensação de estar sendo espionado ficou mais forte. São essas palavras? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para o texto estranho nas paredes de pedra. Se havia algo no túnel, tinham que ser aqueles textos estranhos. Zhou Wen convocou a lança do Overlord e esfaqueou uma das palavras na parede de pedra. O Ever Victorious da lança do Overlord mostrou seus efeitos ao esfaquear diretamente a parede de pedra, empalando um texto. PFFT. Zhou Wen sentiu uma dor dilacerante em seu ouvido esquerdo enquanto sangue jorrava do ouvido do avatar cor de sangue. No segundo seguinte, Zhou Wen viu todo o texto estranho se transformar em pequenos monstros com caudas. Seus corpos eram ovais e havia texto gravado neles. No entanto, dentro do texto havia olhos. Eles mostraram seus dentes afiados e bateram suas asas como um morcego, mordendo o avatar cor de sangue. Zhou Wen brandiu sua lança do Overlord para atacar os monstros, mas toda vez que sua lança esfaqueava um monstro, ele sofria uma ruptura em seus órgãos. Depois de matar alguns monstros, o corpo do avatar cor de sangue não aguentava mais o dano. Invocando o leque de banana, ele usou o grande vento no grupo de pequenos monstros. Ele imediatamente os jogou para longe e seus corpos congelaram em pedaços.
Quase ao mesmo tempo, o corpo do avatar cor de sangue se transformou em gelo antes de se estilhaçar no chão. A tela do jogo também ficou preta. Que coisas estranhas são essas? Atacá-los acaba ricocheteando em mim. Zhou Wen naturalmente notou a estranheza dos monstros, mas mesmo que ele pudesse descobrir, ele não conseguia pensar em uma maneira de resolver o problema. Não importa qual caminho eu tome, parece levar à morte. O antigo diretor e os outros provavelmente estão em grave perigo. Zhou Wen suspirou interiormente. Com base na situação atual, possibilidades sombrias atormentavam o destino do antigo diretor. Zhou Wen tentou mais algumas vezes, mas mesmo que ele não provocasse os monstros formados por palavras, eles ainda o atacariam e o morderiam. Mesmo se ele usasse a armadura do Stone Shi, ele não seria capaz de suportar os dentes dos monstros. Era como se eles pudessem morder qualquer coisa. Ambos os túneis comem pessoas. É impossível passar por eles. Zhou Wen pensou consigo mesmo quando uma ideia de repente surgiu em sua mente. Espere. Comendo pessoas. Ele pensou na estátua de pedra no cruzamento em T, aquela que só tinha uma boca e nenhuma outra característica facial. Fazia com que alguém se sentisse extremamente desconfortável olhando para ela. Como o resultado de entrar em qualquer um dos túneis significava ser comido, isso parecia conectado à estátua até certo ponto. Quando Zhou Wen chegou na frente da estátua de pedra novamente, ele não entrou nos dois túneis. Em vez disso, ele observou cuidadosamente a estátua de pedra, esperando poder dizer o que estava errado. No entanto, ele não conseguia dizer o que havia de tão estranho na estátua de pedra. Desesperado, ele imediatamente puxou sua lança do Senhor Supremo e mirou na cabeça da estátua de pedra. Mas no segundo seguinte, Zhou Wen viu uma cena extremamente aterrorizante. A estátua de pedra abriu a boca e engoliu o avatar e a lança cor de sangue juntos. A tela do jogo escureceu instantaneamente. O problema está na estátua de pedra. Zhou Wen não entrou no jogo novamente, mas ligou para Ansheng. O telefone tocou algumas vezes até que finalmente completou. A voz de Ansheng soou. Jovem mestre Wen, há algo errado. Ansheng, você verificou a estátua de pedra no santuário interno? Zhou Wen perguntou. Ela foi inspecionada em detalhes, mas não encontramos nenhum mecanismo de armadilha, disse Ansheng. A semelhança de quem a estátua de pedra foi esculpida. Você descobriu isso? Zhou Wen perguntou novamente. Contratamos alguns especialistas para estudá-la e verificá-la. Eles acreditam que é altamente provável que seja Ao Yuan, um monstro em lendas míticas. Seu corpo se parece um pouco com o de uma pessoa, mas tem uma força imensa e gosta de comer cérebros. Ansheng explicou a conclusão da análise dos especialistas em detalhes. Fim do capítulo. Capítulo 323 Itens de sacrifício. Ansheng, não importa o que eu pense sobre isso, o problema está na estátua. Peça para alguém examiná-la detalhadamente novamente, mas tenha cuidado. Tenho uma sensação incômoda de que a aparência da estátua de pedra em um lugar como esse é um pouco bizarra demais. Pode tirar a vida de pessoas. Zhou Wen não conseguiu explicar sua descoberta no jogo, então ele só pôde dizer contato a Ansheng. Ok, vou mandar alguém verificar a estátua de pedra novamente. Ansheng respondeu sério. Depois de desligar, Zhou Wen entrou no jogo novamente e continuou tentando atacar a estátua de pedra no jogo. Desta vez, Zhou Wen aprendeu a lição e se distanciou da estátua de pedra antes de enviar uma rajada de grande vento Yin. O grande vento Yin atingiu a estátua de pedra, fazendo com que ela realmente abrisse a boca e engolisse o grande vento Yin. O aterrorizante grande vento Yin entrou no que parecia um poço sem fundo. E foi isso. Até o grande vento Yin é inútil. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ele sabia que para lidar com a suspeita estátua de Ao Yuan, ele não poderia usar a força. Ele precisava pensar em um jeito. Lembro-me das histórias de fantasmas que o vovô me contava quando eu era jovem. Nos tempos antigos, os humanos acreditavam em fantasmas e deuses. Frequentemente, eles realizavam rituais para oferecer sacrifícios aos fantasmas e deuses.
Algumas pessoas ignorantes e más até usavam pessoas vivas como sacrifício. Com aquela estátua ao Ewing colocada ali, poderia ser que precisasse ser oferecido itens de sacrifício. Embora Zhou Wen achasse a ideia um pouco ridícula, ele não tinha outras soluções e só podia tentar. Zhou Wen não tinha a habilidade de usar humanos vivos como sacrifício. Mesmo que ele fosse capaz de fazer isso, ele não faria. Portanto, depois de pensar um pouco, ele decidiu capturar 2 morcegos venenosos e levá-los para a estátua Ao Ewing e oferecê-los como sacrifício para o Ao Ewing. No entanto, não houve reação da estátua de pedra quando Zhou Wen entregou os 2 morcegos venenosos à boca da estátua de pedra. Eu realmente preciso usar pessoas vivas? Zhou Wen pensou por um momento e esmagou a cabeça dos morcegos venenosos antes de entregá-la à estátua de pedra novamente. Desta vez, a estátua de pedra teve uma reação. Ela abriu a boca e sugou, engolindo os 2 morcegos venenosos que tinham suas cabeças abertas. Depois de engolir os morcegos venenosos, Zhou Wen sentiu que os 2 garfos eram um pouco diferentes. No entanto, ele não conseguia identificar as diferenças enquanto corria apressadamente em direção ao túnel da esquerda. Depois de entrar no túnel, ele percebeu que ainda era uma passagem de pedra quadrada. Não ficou oval, nem os cristais afiados apareceram. Ele não pôde deixar de se sentir encantado enquanto corria para o fundo do túnel. O túnel não era longo, abrangendo cerca de 100 metros. Logo, Zhou Wen chegou ao fim e descobriu que havia uma porta de pedra. Empurrando-a para abrir, ele encontrou um palácio lá dentro. Antes que ele pudesse observar cuidadosamente o palácio, uma criatura dimensional aterrorizante avançou. Zhou Wen só conseguiu ver sua sombra antes que o avatar cor de sangue fosse espancado até a morte. O monstro parecia um tigre ou lobo com 2 caudas. Era um monstro que emitia chamas negras por todo o corpo. Com a velocidade de seus passos fantasmas, ele não foi capaz de desviar do ataque do monstro. Mesmo que não estivesse no estágio mítico, provavelmente estava perto de um. Zhou Wen não desistiu. Ele foi até a estátua de pedra novamente e sacrificou os 2 morcegos venenosos antes de usar o garfo direito. De fato, o túnel direito também se tornou seguro. Não havia nenhum monstro de texto estranho. No final do túnel direito havia outro palácio. No momento em que Zhou Wen abriu a porta, ele viu uma cobra estranha ereta como um dragão enquanto vomitava fumaça preta no avatar cor de sangue. Zhou Wen rapidamente convocou seu sino de ar púrpura restante e sugou toda a fumaça preta. Então, ele sacudiu o sino, enviando a fumaça preta de volta para a cobra estranha. Como uma maré de fumaça preta, ela instantaneamente afogou o corpo enorme da cobra monstruosa. A cobra abriu a boca e inalou, e a fumaça preta foi sugada de volta. Suas ações não conseguiram danificá-la. Então, Zhou Wen viu o gás preto subir da cobra estranha como se um antigo deus-demônio a estivesse envolvendo. Zhou Wen xingou baixinho enquanto se virava para escapar. Os olhos da cobra se transformaram em um espelho que refletia a figura do avatar cor de sangue. Pouco depois que o avatar cor de sangue acabou, ele caiu no chão e morreu. A tela do jogo ficou preta novamente. Zhou Wen nem sabia como ele havia morrido. Não me diga que as criaturas nos 2 palácios estão no estágio mítico. Zhou Wen estava secretamente alarmado. Assim que ele estava prestes a investigar mais, ele ouviu seu telefone tocar. Zhou Wen imediatamente atendeu a ligação quando viu que era Ansheng. Jovem mestre Wen, como você esperava, a estátua de pedra é problemática, disse Ansheng diretamente. O que você descobriu? Zhou Wen perguntou. Durante a inspeção, a estátua de pedra estava completamente normal e não descobrimos nenhum problema com ela. Mais tarde, um especialista tentou colocar um braço mecânico em sua boca para investigar, mas ela foi engolida. Depois disso, houve uma breve mudança nos 2 túneis. Nossos homens conseguiram entrar no túnel sem desaparecer. No entanto, não foi por muito tempo. Em menos de 1 hora, a passagem voltou ao normal, disse Ansheng calmamente. No entanto, Zhou Wen percebeu que muitos sacrifícios foram feitos.
Pela aparência, a estátua de pedra precisa de sacrifícios. Por que não tentamos usar criaturas dimensionais como sacrifícios? Se for realmente Ao Yuan, pode estar interessado nos cérebros de criaturas dimensionais, disse Zhou Wen. Vou mandar alguém tentar agora. Ansheng fez uma pausa antes de dizer, no final dos 2 túneis, há portas para um palácio. Mas não consegui que abrissem o palácio. Jovem mestre Wen, alguma ideia sobre isso? Já que a Ao Yuan que guarda os túneis já é tão assustadora, uma criatura dimensional poderosa definitivamente protegerá o interior do palácio. Pode até ser uma criatura mítica. Acho melhor ter cuidado. Não abra a porta apressadamente. Zhou Wen só podia dar avisos. Ele não poderia dizer que havia entrado no palácio no jogo e que havia uma existência aterrorizante suspeita de ser uma criatura mítica lá dentro, certo? Eu também compartilho os mesmos pensamentos. Se realmente houver criaturas míticas lá dentro, não é algo com que possamos lidar. Só podemos buscar a ajuda do supervisor. Ansheng pensou por um momento antes de dizer, jovem mestre Wen, é tudo graças a você que podemos progredir tão rapidamente. Infelizmente, você ainda é muito jovem. Em alguns anos, se você puder avançar para o estágio épico, eu posso ter uma chance de lutar ao seu lado. Não tenho intenção de me juntar ao exército. Depois que eu me formar, planejo abrir uma loja de cristais para viver, disse Zhou Wen. Você não é esse tipo de pessoa. Ansheng não esperou que Zhou Wen dissesse nada antes de dizer, vou desligar agora e relatar nosso progresso ao supervisor. Ansheng, se você não estiver confiante, certifique-se de não entrar no palácio no final dos túneis. Tenho a sensação de que haverá criaturas dimensionais aterrorizantes lá dentro, Zhou Wen exortou novamente. Não se preocupe, disse Ansheng antes de desligar. Não se sabia se ele ouviria Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 324 Mapa. Zhou Wen estava tentando descobrir as criaturas dimensionais dentro dos 2 palácios, mas elas eram muito poderosas. O avatar cor de sangue poderia durar por um período muito curto de tempo sem obter muitas informações. No entanto, Zhou Wen não desanimou. Ele persistiu e estudou suas habilidades e hábitos. Isso não era apenas para salvar o antigo diretor, Zhou Wen também pensou na possibilidade de usar o sangue deles para aumentar sua estatística final para 21 pontos se ele pudesse ferir as criaturas míticas. Portanto, ele não tinha nenhuma esperança de matá-los. Tudo o que ele queria era obter 1 ou 2 gotas de sangue. Claro, essa era apenas a ideia de Zhou Wen. Ele não sabia se poderia funcionar. Ele ainda não tinha como tocar o casulo branco no vagão de guerra. Aquele poder que causou uma lacuna infinita entre eles, deixou Zhou Wen desamparado. Velho Zhou, ouvi dizer que outra nova zona dimensional foi descoberta na cidade de Luoyang. A faculdade planeja fazer com que os alunos a explorem, Li Xuan correu e disse a Zhou Wen animadamente. Os militares não deveriam explorar uma nova zona dimensional primeiro. Por que eles deixariam os alunos explorá-la? Zhou Wen perguntou perplexo. Li Xuan disse com um sorriso, a zona dimensional recém-descoberta é um templo do deus da cidade. Muitos dos distritos antigos no Distrito Leste têm essas zonas dimensionais. Elas são basicamente todas iguais e não são perigosas. Pode ser muito benéfico. Quando Zhou Wen ouviu Li Xuan dizer que era um templo do deus da cidade, ele imediatamente entendeu por que a faculdade estava enviando alunos para explorá-lo. Nos tempos antigos, um templo do deus da cidade era um local de adoração que reverenciava o guardião de uma cidade. Era um lugar que garantia a segurança da cidade. Após as tempestades dimensionais, vários distritos da cidade antiga tinham zonas do templo do deus da cidade. Zonas típicas de templos não tinham criaturas dimensionais selvagens, então elas não causavam danos a ninguém que entrasse no templo do deus da cidade. No entanto, dentro de geralmente havia algumas criaturas dimensionais especiais que eram adoradas. Essas criaturas dimensionais tinham corpos imortais. Os humanos podiam desafiá-los em lugares que eles eram consagrados. Se os derrotassem, eles poderiam receber benefícios do templo do deus da cidade.
O templo do deus da cidade de Luoyang foi descoberto recentemente. Zhou Wen perguntou perplexo. Para uma cidade antiga como Luoyang, era quase certo que um templo do deus da cidade existia. Logicamente falando, ele deveria ter sido descoberto há muito tempo. O grande templo do deus da cidade foi explorado há muito tempo. Ele consagrou 4 guardiões. Diz a lenda que eles são os heróis antigos, Renxin, Peng Huan, Zhou Yuu e a personificação de Lu Sheng. Atualmente, está sob controle militar, então pessoas comuns não terão chance de entrar. O templo recém-descoberto é o templo do deus da cidade da antiga cidade do condado. Não é tão famoso e é bem pequeno. Recentemente, foi descoberto que se tornou uma zona dimensional. Li Xuan parou por um momento antes de dizer, que tal visitá-lo antes que seja colocado sob controle militar. Zhou Wen não havia feito muito progresso em seus esforços, então sentiu que não era uma má ideia dar uma olhada. Talvez ele pudesse baixar uma masmorra do templo do deus da cidade de lá. Li Xuan e Zhou Wen tinham acabado de sair da porta quando conheceram Wang Lu. Ao ouvir sobre o novo desenvolvimento, Wang Lu também se interessou e rapidamente se juntou a eles. A escola postou um anúncio indicando que haveria um caminhão que levaria os alunos interessados ao recém-descoberto templo do deus da cidade. Não era obrigatório se não houvesse interesse. Os 3 entraram no caminhão e viram que havia mais de 10 alunos nele. Este era apenas um dos caminhões, alguns já haviam partido. Parecia que havia um bom número de alunos indo para lá. O caminhão dirigiu até Luoyang Ocidental. Quando estava prestes a deixar a cidade, eles finalmente viram o lendário templo do deus da cidade. Era muito menor do que Zhou Wen imaginava. De longe, não passava de um pequeno edifício antigo. Tinha 2 corredores laterais e um templo principal. No topo havia uma placa com as palavras, Templo do Deus da Cidade, escritas. Havia muitos alunos do lado de fora do templo do deus da cidade. Também havia alguns caçadores independentes e moradores que também estavam lá para participar da agitação. Pelo fato de que até mesmo os transeuntes comuns ousaram entrar no templo, era um testemunho de que o templo do deus da cidade não representava perigo. Depois que o trio entrou no templo, Li Xuan olhou ao redor e disse perplexo, isso é estranho. Por que não há nenhum guardião dentro do templo do deus da cidade? Wang Lu também assentiu e disse, este templo do deus da cidade é realmente muito jovem. Normalmente, eles honram um general famoso na história como guardião, mas não há nenhum aqui. Apenas o templo principal honra um deus genérico da cidade. Eu me pergunto qual é o nome desse deus. Se não há nenhum guardião, qual é o sentido de vir aqui? Li Xuan disse sombriamente. Ele originalmente queria testar suas habilidades para ver se ele poderia derrotar a encarnação de um general famoso na história, mas quem sabia que não havia um alvo consagrado aqui. Um aluno que tinha acabado de sair do salão lateral ouviu Li Xuan dizer isso e acrescentou, embora não haja generais consagrados aqui, o salão lateral consagra o Senhor da Terra. Pode ser benéfico para você entrar e orar a ele. Quais benefícios? Li Xuan perguntou com interesse. Os templos da Terra geralmente eram construídos de forma independente. No entanto, este templo do deus da cidade também consagrava o Senhor da Terra. Era bastante óbvio que não era muito ortodoxo. A escala dos templos da Terra que consagravam o Senhor da Terra era geralmente menor. Embora ele fosse um imortal que estava encarregado da Terra, ele era considerado uma divindade de nível inferior no panteão taoísta. Em jornada para o oeste, Sun Wukong pisava no chão sempre que queria, puxando o Senhor da Terra pela barba. Até mesmo demônios intimidavam o Senhor da Terra, evidência de quão baixo era seu status. O aluno disse, se você atrair o Senhor da Terra, ele lhe dará um mapa. Cave no local indicado pelo mapa e talvez você consiga encontrar um tesouro. Que legal! Li Xuan estava animado. Ele parecia estar planejando ir fundo e pegar vários mapas do tesouro para desenterrar tesouros. No entanto, o aluno disse, o Senhor da Terra é um deus local. Você tem que ser um local e se curvar a ele para obter um mapa.
Além disso, só é possível obter o mapa quando prestar homenagem a ele pela primeira vez. Zhou Wen e Wang Lu, vocês não são locais, certo? Li Xuan ficou encantado quando ouviu isso. Ele disse a Zhou Wen e Wang Lu com um sorriso, viram isso? Há benefícios em ser um local de Luoyang. Estou registrado como residente de Luoyang. Azar para vocês dois. Para sua surpresa, o aluno disse a Li Xuan, Li Xuan, não conte seus frangos antes que eles choquem. Embora os moradores de Luoyang obtenham um mapa após se curvarem ao Senhor da Terra, ele gosta de pregar peças. Pode não haver um tesouro como indicado no mapa. Um aluno obteve um mapa que levou a fezes de cachorro. Não se preocupe, eu, Li Xuan, sou abençoado. Como posso desenterrar fezes de cachorro? Mesmo que eu não consiga um tesouro enorme, ainda posso desenterrar antiguidades. Li Xuan estava cheio de confiança. Os três entraram no templo da terra e viram que ele consagrava um velho de aparência rica com cabelos e barba brancos. Naquele momento, um cidadão comum estava ajoelhado diante do Senhor da Terra. O homem de meia idade se curvou e algo mágico aconteceu. Depois que o homem de meia idade levantou a cabeça, havia uma pequena placa de madeira com um mapa simples desenhado nela. Fim do capítulo. Capítulo 325 Tesouros de escavação. O homem de meia idade segurou uma pequena tábua de madeira e saiu correndo feliz. Outra pessoa correu e se curvou ao Senhor da Terra. Logo, ele recebeu uma pequena tábua de madeira com um mapa gravado nela. Este Senhor da Terra com certeza é mágico. Os olhos de Li Xuan se arregalaram quando ele viu isso. Wang Lu disse com um sorriso, embora o Senhor da Terra não tenha um status alto entre os imortais, ele é bastante capaz. Ele sabe tudo sobre a Terra sob sua jurisdição. Ele também sabe todas as coisas boas enterradas no subsolo. Ele também sabe onde há perigo e as coisas que não devem ser feitas. Pode-se dizer que ele é onisciente em uma região específica. Nos tempos antigos, o Senhor da Terra tinha um nome, Deus da Cozinha. Esse era um deus de verdade e ele desfrutava de um status muito alto. O trio não estava com pressa. Depois que todos terminaram de prestar suas homenagens, Li Xuan caminhou até a estátua do Senhor da Terra e se ajoelhou antes de se curvar. De fato, Li Xuan também recebeu uma pequena ficha de madeira. Senhor e senhora, que tal? Vocês estão se arrependendo de não terem nascido em Luoyang. Li Xuan exibiu a tábua de madeira para a dupla. O Senhor da Terra é muito misericordioso. Se eu implorar, ele pode me dar um mapa também. Wang Lu caminhou até a estátua do Senhor da Terra e se curvou para a estátua antes de dizer, Senhor da Terra, quão benevolente você é. Por favor, me dê um mapa também. Se implorar funciona, qual é o sentido de ter um registro doméstico? Além disso, vocês não estão sendo sinceros. Vocês nem se curvaram. Tudo o que fizeram foi se curvar. Qual é a utilidade de... Li Xuan curvou os lábios. No entanto, assim que terminou de falar, viu uma pequena tábua de madeira crescer do chão. Instantaneamente, sua boca caiu aberta, pois ele estava sem palavras. Wang Lu alegremente pegou a tábua de madeira e disse a Zhou Wen, por que você não tenta também? Talvez o Senhor da Terra possa mostrar sua benevolência e lhe dar um mapa também. Zhou Wen achou que fazia sentido. Afinal, a cidade guia, onde ele nasceu, não ficava muito longe de Luoyang. Talvez este Senhor da Terra tivesse uma área maior sob sua jurisdição, então a cidade guia também estava sob sua administração. Ele realmente não sofreu nenhuma perda se curvando, mesmo que não tenha recebido um mapa. Zhou Wen imitou Wang Lu e ficou em frente à estátua do Senhor da Terra. Ele apertou as palmas das mãos e curvou-se levemente para a estátua. Posso ignorar a boa sorte de Wang Lu, mas simplesmente não acredito que você possa obter um mapa como esse, disse Li Xuan. Quando Zhou Wen se curvou, de repente ouviu o som de pedras moendo. Ele viu a estátua do Senhor da Terra flutuar horizontalmente a 3 pés de distância. O que está acontecendo? Os olhos de Li Xuan se arregalaram enquanto Wang Lu exibia um olhar de surpresa.
Zhou Wen também não sabia o que estava acontecendo, mas quando viu uma placa de madeira crescer do chão, ele estendeu a mão para pegá-lo. Parece que o Senhor da Terra é um cara muito legal. Ele me deu um mapa também. Zhou Wen pegou a tábua de madeira e disse a Li Xuan com um sorriso, parece que o registro de Luoyang não é de muita utilidade. Absurdo. Li Xuan olhou para a estátua do Senhor da Terra que havia se movido 3 pés para o lado, sentindo-se extremamente alarmado e confuso. Independentemente de como se olhasse, parecia que a estátua do Senhor da Terra não ousava receber o arco de Zhou Wen. Foi por isso que ela se afastou. Wang Lu também avaliou a estátua do Senhor da Terra e Zhou Wen em perplexidade. Os 3 saíram do templo e estavam prestes a ir para o salão principal do templo quando viram um grupo de soldados entrar no templo do deus da cidade. Os soldados os informaram que a área havia sido selada pelos militares e ordenaram que saíssem de forma ordenada. O trio não teve escolha a não ser deixar o templo do deus da cidade. Li Xuan olhou para o símbolo de madeira em sua mão e viu que o mapa nele era muito vago. Tinha o terreno geral de rios e montanhas. Então, havia um ponto vermelho que rotulava o local do tesouro. Se não fosse por um nativo de Luoyang que era bem versado no terreno de Luoyang, não seria fácil encontrar o local no mapa. Você definitivamente não será capaz de dizer para onde o mapa está apontando. Vou ajudá-lo a dar uma olhada, disse Li Xuan a Zhou Wen e Wang Lu. Zhou Wen e Wang Lu entregaram suas tábuas de madeira para ele. Li Xuan era um especialista em identificar o terreno local. Ele rapidamente os ajudou a encontrar o local. Além disso, ele o marcou no aplicativo de mapa do telefone, tornando conveniente para eles procurarem o tesouro. Vamos cavar tesouros juntos ou fazemos isso individualmente? Li Xuan perguntou. Vamos juntos. Todos esses lugares exigem que saiamos da cidade. Será mais seguro para nós estarmos juntos, disse Zhou Wen. Tudo bem. O meu é o mais próximo, então vamos cavar o meu primeiro, disse Li Xuan enquanto invocava sua montaria besta companheira. Zhou Wen só tinha a sombra branca do veneno para montar, mas era um pouco estranho vê-la em plena luz do dia. A montaria do tipo boi de Li Xuan era bem grande, então havia espaço para Zhou Wen. Wang Lu convocou seu tigre, sentou-se nele e seguiu atrás. Os 3 passaram pela cidade e atraíram a inveja de muitos cidadãos comuns. Depois de deixar a cidade, Li Xuan cavou por um bom tempo em uma pequena floresta nos subúrbios. Li Xuan cavou um buraco de 4 a 5 metros de profundidade e finalmente encontrou algo. Era um recipiente de cerâmica que parecia bastante antigo. Poderia haver ouro escondido lá dentro pelos antigos. Li Xuan disse animado enquanto segurava o jarro. É possível. Quem sabe, pode até haver joias. Rápido, abra e dê uma olhada. Zhou Wen ficou um tanto curioso enquanto pedia a Li Xuan que abrisse. Li Xuan não hesitou em abrir o jarro. Ele viu que estava cheio de moedas de cobre que estavam em um estado muito enferrujado. Ele pegou uma e a beliscou, quebrando-a instantaneamente devido à decomposição. Como isso aconteceu? Li Xuan estava extremamente deprimido. Não estrague. Essas moedas de cobre provavelmente são antiguidades, certo? Zhou Wen disse. Antiguidades podem ser valiosas em uma era pacífica, mas nesta era, quem gastaria dinheiro para comprar antiguidades? Com dinheiro, alguém compraria cristais dimensionais e ovos de companhia. Além disso, essas moedas de cobre são de qualidade muito inferior. Elas estão quase deformadas, disse Li Xuan. No entanto, ele havia ganhado algo afinal. Li Xuan ainda mantinha o jarro em sua bolsa. Não era grande e cabia perfeitamente em sua mochila. Depois disso, eles cavaram em busca do tesouro de Wang Lu. O tesouro dela não estava muito longe do tesouro de Li Xuan. Então, com Li Xuan como um local experiente os guiando, eles rapidamente chegaram ao local. Era perto de um pequeno riacho. Wang Lu folheou a área algumas vezes e quando abriu um paralelepípedo, ela imediatamente descobriu uma joia do tamanho de um longan. Era cristalino, como o olho de um gato. Que lindo! Wang Lu gostava muito dela. Ela a lavou no riacho e brincou com ela na mão.
O mapa de Zhou Wen apontava para uma floresta ao lado da área montanhosa. O trio viajou mais de 5 quilômetros antes de chegarem ao local. Devido às zonas dimensionais próximas, o trio andou com muito cuidado e deliberadamente circulou e fez um desvio para evitar uma zona dimensional. É isso, disse Li Xuan enquanto olhava para o mapa e apontava para um arbusto. Zhou Wen viu que havia apenas algumas ervas daninhas e nada mais. Ele planejou cavar para ver o que poderia desenterrar. Para sua surpresa, assim que Zhou Wen se aproximou, fumaça branca de repente saiu do arbusto. Isso assustou o trio e eles não puderam deixar de recuar enquanto olhavam cautelosamente para o local onde a fumaça branca estava sendo emitida. Fim do capítulo. Capítulo 326. Bebê. Um bebê fofo e gordinho pulou da fumaça branca. O corpo bonito e macio do bebê estava usando um pedaço de pano vermelho que cobria apenas seu peito e barriga, e havia uma trança saindo de sua cabeça. Quem abandonou essa criança aqui? Li Xuan não conseguiu deixar de murmurar quando viu o quão adorável a criança era. No entanto, quando pensou sobre isso cuidadosamente, sentiu que algo estava errado. A criança tinha apenas o tamanho de um bebê, no entanto, ele conseguia andar sozinho. Além disso, ele era extremamente ágil. Nenhum bebê era tão incrível. O bebê olhou para eles com seus olhos grandes, aparentemente furioso. Ele parecia estar avisando para não se aproximarem. Poderia ser. A expressão de Wang Lu mudou um pouco quando ela viu o bebê. Wang Lu, você sabe o que é esse bebê? Li Xuan perguntou apressadamente. Uma vez entrei em uma zona dimensional na montanha Shangbai para caçar criaturas dimensionais com os anciãos da minha família. Lá, vi um bebê ginseng do tipo planta que parecia um bebê humano. Ele usava essas roupas e tinha algumas folhas de ginseng crescendo em sua cabeça. Ele se parece com esse bebê, mas há algumas diferenças, disse Wang Lu enquanto avaliava o bebê. Bebê ginseng? Não é o espírito do ginseng falado nas lendas que é extremamente nutritivo. Os olhos de Li Xuan brilharam enquanto ele olhava para o bebê. O bebê pareceu sentir as más intenções nos olhos de Li Xuan enquanto ele olhava para Li Xuan e com um giro de seu corpo, ele desapareceu. Oh não, recue rápido. A expressão de Wang Lu mudou ligeiramente quando ela imediatamente recuou. Embora Zhou Wen e Li Xuan não soubessem o que estava acontecendo, vendo a seriedade de Wang Lu, eles também recuaram. No entanto, assim que Li Xuan se moveu, ele de repente sentiu como se algo o tivesse derrubado e ele caiu com um plop. O bebê apareceu não muito longe e bateu palmas de alegria enquanto olhava para Li Xuan. Ele parecia extremamente feliz. Pequeno diabinho, você acha que sou impotente contra você? Não me importa se você é um bebê ginseng ou outra coisa. Vou te ensinar uma boa lição. Li Xuan se levantou e convocou a espada do Deus do Trovão antes de atacar o bebê. A espada do Deus do Trovão alcançou o bebê em um instante, mas ele desapareceu de repente. O raio da espada relâmpago abriu um enorme buraco no chão, mas não conseguiu atingir o bebê. Plop! Li Xuan sentiu suas pernas sendo tropeçadas por algo novamente e caiu no chão com um baque mais uma vez. Quando virou a cabeça, viu o bebê estender metade do corpo do chão e pular. Ele bateu palmas e sorriu para Li Xuan, seu rosto cheio de zombaria. Li Xuan nunca tinha experimentado isso antes. Ele se lançou para frente para agarrar o bebê, mas não importava o quão rápido ele fosse, ele não conseguia pegá-lo. Em vez disso, ele continuou tropeçando graças ao bebê. Ele estava em um estado lamentável. Wang Lu, este é realmente um ginseng baby? Zhou Wen perguntou enquanto avaliava o bebê surpreso. Eu não sei, mas ele se parece com um ginseng baby. Ele é proficiente em escapar pela terra e pode viajar por milhares de quilômetros no subsolo. Até mesmo os maiores especialistas épicos o achariam difícil de capturar se ele escapasse. Wang Lu parou por um momento antes de continuar. Naquela época, meu avô usou uma besta companheira de marionete para atrair o brincalhão Ginseng Baby. Então, ele usou seu Intrinsic Lock para pegá-lo de surpresa e prendê-lo antes de capturá-lo com sucesso.
Nós não temos essas coisas. Existe alguma maneira de pegá-lo? Zhou Wen sabia que Ghost Steps seria inútil para alcançá-lo, depois de ver a habilidade do bebê de escapar pela terra. Talvez, mas eu não sei. Wang Lu balançou a cabeça desamparadamente. Bebês ginseng têm o apelido de pequeno imortal da terra. Enquanto ele estiver no chão, temo que ninguém consiga pegá-lo. Este bebê pode ser um bebê ginseng, mas pela sua habilidade de escapar pela terra, ele não é de forma alguma inferior ao que eu já vi antes. Quando os dois falaram, Li Xuan já estava provocado pela raiva, mas ele não podia tocar no bebê de jeito nenhum. Ele era como um urso desajeitado enquanto era conduzido pelo nariz pelo bebê. Li Xuan cortou com a espada do deus do trovão em sua mão e até mesmo convocou várias bestas companheiras. Até mesmo a demônio desenhadora de espíritos que ele tinha acabado de obter foi convocou. No entanto, ele ainda não podia fazer nada sobre o bebê. A criança de repente passou a existir como um pequeno duende que podia se teletransportar continuamente. Ele estava brincando com Li Xuan e suas bestas companheiras. Velho Zhou, Wang Lu, vocês não vão ajudar. Peguem esse pequeno sujeito rápido. Eu tenho que dar umas palmadas nele. Li Xuan foi derrubado várias vezes novamente, fazendo seu rosto ficar lívido de raiva. Zhou Wen sentiu que a técnica de fuga do bebê era muito interessante. Além disso, ele não parecia ter a intenção de machucar os outros. Tudo o que ele fez foi provocar Li Xuan. Com um pensamento, Zhou Wen ativou Ghost Steps enquanto sua figura parecia se teletransportar. Ele apareceu atrás do bebê e estendeu a mão para agarrar o braço do bebê, mas o bebê desapareceu instantaneamente. Wang Lu adivinhou a localização do bebê. Ela correu para agarrá-lo, mas falhou. O trio usou todos os tipos de métodos para agarrar o bebê, mas eles acabaram em círculos. No final, eles caíram no chão, exaustos. Eles não tinham mais forças para agarrar o bebê que continuava batendo palmas por perto enquanto ele zombava deles. Li Xuan não aguentou mais e correu atrás dele mais uma vez. No entanto, Zhou Wen e Wang Lu estavam realmente exaustos e sentaram-se no chão sem se levantar. Qual é o nível daquele Ginseng Baby que você encontrou? A habilidade dele de escapar pela terra é tão poderosa. Zhou Wen perguntou a Wang Lu. Eu não sei qual é o nível dele. Wang Lu balançou a cabeça e disse, assim que meu avô capturou o Ginseng Baby, uma criatura aterrorizante na montanha Shangbai apareceu de repente. Quase nos matou. O Ginseng Baby foi levado pela criatura. Eu nunca imaginei que o mapa dado pelo Senhor da Terra seria algo assim. Mesmo se o encontrarmos, não temos a habilidade de levá-lo embora. Zhou Wen olhou para o bebê com uma carranca e não disse uma palavra. Ele realmente não tinha a habilidade de agarrá-lo a menos que pudesse fazer o corpo do bebê sair do chão, impedindo-o de cavar na terra. Zhou Wen secretamente segurou o leque de banana em sua mão e esperou por uma oportunidade. Li Xuan pulou aqui e ali, mas ele nem tocou nas roupas do bebê. Em vez disso, ele abriu crateras no chão. Depois que Li Xuan caiu novamente, o bebê bateu palmas com suas pequenas mãos de alegria enquanto suas panturrilhas gordinhas saltavam. Ele parecia animado. Agora mesmo, no instante em que os pés do bebê deixaram o chão, o leque de banana que Zhou Wen estava segurando levantou uma rajada de vento frio, fazendo o bebê voar. Haha, vamos ver para onde você pode fugir agora. Li Xuan ficou muito feliz enquanto se lançava para frente, esperando agarrar o bebê voador no ar. Fim do capítulo. Capítulo 327 Rato Rabino. Quando o bebê foi levado pelo grande vento Yin, ele realmente não conseguiu escapar pela terra. Geada branca se formou em seu corpo enquanto Li Xuan correu para agarrar seu braço. O corpo do bebê estava gelado. Seus olhos estavam fechados, imóveis. Até suas sobrancelhas estavam cobertas de geada branca como se ele tivesse sido congelado. Não há batimento cardíaco, ele teve que ser congelado até a morte. Li Xuan não conseguiu deixar de olhar para o bebê quando não sentiu seu batimento cardíaco. Embora fosse uma criatura dimensional, ele parecia um bebê humano.
Além disso, ele estava apenas provocando o trio sem realmente machucá-los. Li Xuan não estava realmente planejando matá-lo. Não me diga que ele morre tão facilmente. Zhou Wen tocou o pescoço do bebê. De fato, não havia pulso. Vocês dois são burros? Se ele é realmente uma criatura da mesma classe que os bebês ginseng, ele é uma planta. Como pode haver batimento cardíaco? Wang Lu revirou os olhos. Então deu uma olhada. Este bebê está morto? Li Xuan entregou o bebê para Wang Lu. Wang Lu estava prestes a estender a mão para agarrar o bebê quando de repente abriu os olhos. Aproveitando a perda de aderência ao entregá-lo, o bebê lutou com força para escapar antes de pousar no chão e desaparecer. Quando ele apareceu novamente, ele estava a mais de 10 metros de distância. Ele ficou em cima de uma pedra e fez caretas engraçadas para os três. Este bebê é muito intrigante. Li Xuan estava prestes a correr, mas foi parado por Zhou Wen. Esqueça, deixe-o ir. Zhou Wen realmente não suportava matar tal criatura. Seria inútil mesmo se ele o pegasse. Li Xuan assentiu e disse com um sorriso, pelo menos Wang Lu e eu nos beneficiamos. Você não conseguiu obter nada deste mapa. Pelo que parece, nossa sorte é realmente melhor. A propósito, Wang Lu, que poderes uma besta companheira bebê ginseng tem quando cai? Ouvi dizer que as bestas companheiras Ginseng Baby têm habilidades de regeneração de energia primordial muito fortes. Elas também têm habilidades de energia primordial do tipo cura. Elas aumentam muito a força de combate, mas elas são muito raras. A montanha Shangbai tem mais Ginseng Babies, mas a maioria delas está no estágio lendário. Suas habilidades são relativamente mais fracas. As épicas Ginseng Babies são muito raras. De acordo com meu avô, se alguém tem uma épica Ginseng Babies, elas podem basicamente usar habilidades de energia primordial indefinidamente. Wang Lu olhou para o bebê distante e disse, no entanto, deve haver folhas de ginseng na cabeça de um Ginseng Baby e este não tem nenhuma. Não acho que ele seja um Ginseng Baby, apenas algum tipo de criatura dimensional do tipo planta. Já que Ginseng Babies são de grande utilidade, realmente temos que fazer uma viagem para a montanha Shangbai no futuro para obter algumas, Li Xuan disse. Como pode ser tão fácil? As zonas dimensionais na montanha Shangbai têm criaturas dimensionais que não são ofensivas, mas há criaturas dimensionais ainda mais aterrorizantes. Ignorando os bebês ginseng épicos, apenas obter um bebê ginseng lendário não é uma tarefa fácil. Alguém pode até perder a vida. Muitas pessoas arriscaram suas vidas para entrar na montanha Shangbai para caçar um ovo de companheiro de bebê ginseng lendário pode ser vendido a um preço astronômico. Wang Lu claramente não acreditava que entrar na montanha Shangbai fosse uma boa ideia. Existem bestas companheiras melhores que possuem poderes de cura além do bebê ginseng. Zhou Wen sempre quis uma besta companheira com habilidades de cura. Elas eram extremamente raras. Aqueles com habilidades de cura são relativamente raros para começar, então um Ginseng Baby já é considerado um dos melhores. Embora existam outros, não é tão fácil obtê-los. Por exemplo, Lucidum Horses são ainda mais raros que Ginseng Babies. É ainda mais difícil caçá-los. Existem também alguns que naturalmente têm habilidades de cura. Por exemplo, alguns Angels do West District e Alchemical Cauldrons em nosso East District. Eles são igualmente difíceis de obter, disse Wang Lu após pensar por um momento. Os três falaram enquanto caminhavam, pretendendo retornar à cidade. Quando o bebê viu que eles estavam saindo, ele cavou um túnel no chão para aparecer ao redor deles. Então, ele fez caretas engraçadas para eles e bateu palmas como se os provocasse. No entanto, Zhou Wen e companhia não queriam matá-lo. Eles o ignoraram e continuaram andando em frente. Vendo o trio ignorá-lo, o bebê ficou muito desapontado. Como uma criança que perdeu seu brinquedo amado, seu rosto estava cheio de decepção enquanto ele olhava fixamente para Zhou Wen e companhia partiam. Bum! Enquanto caminhavam, eles de repente ouviram uma explosão. Eles se viraram e viram um buraco no chão onde o bebê estava de pé.
Um monstro de pelo preto parecido com um rato ou coelho que tinha cerca de metade da altura de uma pessoa mordeu o braço do bebê enquanto o arrastava para o buraco. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ele ativou Ghost Steps e cortou com Demonic Astral Wheel, cortando a retirada do Hat Rabbit para a caverna. O Hat Rabbit reagiu rapidamente enquanto exercia força em suas pernas e realmente se esquivou da Demonic Astral Wheel. Ele arrastou o bebê e correu para os arbustos. Li Xuan também cortou com sua Thunder God Sword, acertando um raio que forçou o Hat Rabbit a mudar sua trajetória de fuga. Tigre de Wang Lu também se lançou para frente para parar o Hat Rabbit. O Hat Rabbit era anormalmente rápido. Zhou Wen usou Ghost Steps para persegui-lo, mas ele conseguiu se esquivar dele várias vezes como se também tivesse uma habilidade de energia primordial que aumentasse sua velocidade. No entanto, depois de usá-lo algumas vezes, a energia primordial do coelho-rato parecia incapaz de acompanhar seu gasto. Ele quase foi atingido pelo raio da espada do Deus do Trovão. Ele soltou o bebê e escapou para a floresta. Cuide dele. Já volto. Zhou Wen perseguiu o coelho-rato. O coelho-rato provavelmente estava no estágio épico, mas sua habilidade era um pouco especial. Não era uma criatura dimensional com habilidades ofensivas relativamente mais fortes, então pode haver algumas recompensas especiais ao capturá-lo. Além disso, esta ainda não era uma zona dimensional. Sua aparição aqui o tornou uma criatura de fuga, então era melhor eliminá-lo. O coelho-rato correu muito rápido, mas sua falta de energia primordial eventualmente deu a Zhou Wen a chance de matá-lo quando ele correu para um vale na montanha. Quando ele viu um cristal dentro de seu corpo e o tirou, ele percebeu que era um cristal de habilidade. Zhou Wen pegou o cristal de habilidade de energia primordial e estava prestes a sair quando viu uma figura brilhar no chão. O bebê havia aparecido. Seu braço que havia sido mordido pelo coelho-rato havia se curado. Ele estava bem. O bebê olhou para o coelho-rato morto e depois para Zhou Wen. Ele pareceu hesitar antes de correr na frente de Zhou Wen e puxar as calças de Zhou Wen com suas pequenas mãos. Tenha cuidado no futuro. Ninguém vai te salvar da próxima vez. Embora Zhou Wen não fosse enganado por sua aparência adorável, esse sujeito parecia muito com uma criança humana. Ele realmente não conseguia matá-lo. O bebê não o soltou enquanto puxava as calças de Zhou Wen. Ele fez sons como se estivesse tentando dizer algo enquanto apontava para o vale com seu dedo minúsculo. Não me diga que você quer me enganar. Zhou Wen naturalmente entendeu o que o bebê queria dizer. Ele estava tentando fazê-lo andar para o vale. YI. Não se sabia se o bebê o entendia, mas ele continuou puxando as calças de Zhou Wen e apontou para o vale enquanto falava. Depois de alguma hesitação, Zhou Wen viu que o vale não era uma zona dimensional. Além disso, o vale tinha apenas um caminho de mão única, então não deveria haver muito perigo. Depois de pensar um pouco, ele entrou, esperando ver o que o bebê estava fazendo. Fim do capítulo. Capítulo 328 GIF do bebê. Quando o bebê viu Zhou Wen entrar no vale, ele afrouxou o aperto nas calças de Zhou Wen e pulou para frente. O vale não era fundo. Depois de caminhar menos de meio quilômetro, eles chegaram ao fim. O bebê empurrou a grama para o lado em frente à parede da montanha e revelou um buraco com metade da altura de uma pessoa. Se você quer que eu entre, eu definitivamente não vou me enterrar nele, Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto observava o bebê desaparecer diante dele. Zhou Wen esperou um pouco, mas o bebê não apareceu. Em vez disso, ele ouviu Li Xuan e Wang Lu que seguiram seus rastros. Zhou Wen, aquele bebê fugiu sozinho. O que você está fazendo aqui? Li Xuan perguntou curiosamente quando viu Zhou Wen parado em frente a uma parede da montanha, sem lutar contra nenhuma criatura dimensional. Eu conheci o bebê. Ele me trouxe aqui e então se enterrou no buraco sozinho, disse Zhou Wen enquanto apontava para o buraco na grama. Assim que Li Xuan estava prestes a dizer algo, ele viu o bebê colocar a cabeça para fora do buraco.
Ele parecia estar arrastando algo com as duas mãos, seu rosto vermelho pela atividade extenuante. Depois de puxar algumas vezes, o bebê finalmente arrastou algo para fora do buraco. Os três olharam para a coisa que o bebê segurava. Eles viram uma videira ou raiz de alguma planta desconhecida. O bebê puxou a videira com toda a sua força. Estava esticada como se houvesse algo muito pesado preso a ela. Vendo isso, Zhou Wen estendeu a mão e ajudou o bebê a puxar a videira. Ele ficou imediatamente alarmado. Ele originalmente imaginou que era porque o bebê tinha força limitada, o que tornava o puxão difícil. No entanto, quando ele tentou, percebeu que era muito pesado. Apesar de usar toda a sua força, ele mal conseguiu movê-lo para frente. Eles puxaram a videira por mais de 1 metro, mas ainda não conseguiram ver o que havia dentro. Wang Lu e Li Xuan se adiantaram para ajudar, e os 4 finalmente puxaram a videira. Eles viram algo amarrado na outra ponta. O que é isso? Li Xuan olhou para o item que eles puxaram, mas não conseguiu dizer o que era. Ele se virou para olhar para o bebê. O bebê gesticulava enquanto fazia todo tipo de declaração, mas o trio ainda não entendia o que ele queria dizer. Zhou Wen observou cuidadosamente a coisa amarrada à videira. Parecia uma noz enorme do tamanho de uma bola de futebol. Seu exterior parecia uma noz, mas parecia ser feito de metal cinza escuro. Essa coisa é uma noz? Li Xuan bateu o punho da espada do deus do trovão no item 2 vezes. Quando ouviu um som metálico, olhou para Wang Lu e perguntou: Wang Lu, você sabe o que é isso? Wang Lu também balançou a cabeça. Parece uma noz para mim também, mas nunca ouvi falar de metal que se pareça com uma noz. Enquanto os três estudavam o objeto, o bebê apontou para Zhou Wen e depois para a noz enquanto ela embaralhava. Você quer me dar isso? Zhou Wen perguntou ao bebê com um palpite. Vendo que Zhou Wen finalmente entendeu, o bebê assentiu apressadamente. Tudo bem. Embora Zhou Wen não soubesse o que era, parecia ser muito importante. Como era um presente gratuito, era um desperdício não aceitá-lo. No entanto, a coisa era muito pesada. Zhou Wen convocou o Chi de pedra mutante. Os poucos trabalharam juntos para mover a noz de metal para suas costas antes de deixar o Chi de pedra mutante carregá-la de volta. Depois que o trio saiu do vale, o bebê olhou para eles de longe, sem intenção de segui-los. Este pequeno sujeito é bem interessante, mas é uma pena que seja uma criatura dimensional. Li Xuan balançou a cabeça. Embora houvesse pessoas que criavam criaturas dimensionais eram diferentes de bestas companheiras. Elas não eram capazes de controlar completamente suas ações. Uma vez que eles foram autorizados a entrar na sociedade humana, qualquer problema resultaria em consequências sérias. Portanto, a Liga manteve uma atitude oposta à criação deles. Simplesmente não havia uma regra clara que proibisse sua criação. Zhou Wen havia criado o antílope e o filhote secretamente. Felizmente, os outros alunos e professores sempre acreditaram que o antílope havia sido trazido do Monte Laojun e não era agressivo, então eles o ignoraram. Quanto ao filhote, a maioria das pessoas acreditava que era a besta companheira de Zhou Wen. Quando o trio voltou para a escola, o céu já estava escuro. Principalmente porque a noz era tão pesada que o Stonish não conseguia correr rápido enquanto a carregava. Tudo o que eles podiam fazer era andar devagar. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen cuidadosamente pegou a noz e a colocou na sala de estar. Então, ele pegou seu telefone misterioso e tirou uma foto dele. Ele queria saber se o telefone misterioso poderia dizer o que era. No entanto, ele ficou rapidamente desapontado. O telefone misterioso não respondeu, indicando que não era uma criatura dimensional. Provavelmente era um produto nativo da Terra. O que é essa coisa? Zhou Wen tirou algumas fotos e as enviou para Wang Mingyuan, que era extremamente conhecedor. Talvez ele soubesse o que era. Wang Mingyuan estava surpreendentemente livre. Depois de um tempo, ele respondeu Zhou Wen com uma mensagem. Você não pode confirmar apenas olhando as fotos.
Quando eu terminar a pesquisa em mãos, você pode trazê-la. Eu o ajudarei a estudá-la. Professor, como está progredindo sua pesquisa? Durante todo esse tempo, Zhou Wen não estava muito claro sobre qual era a pesquisa de Wang Mingyuan. Tudo o que ele sabia era que estava estudando o que havia abaixo do Poço do Dragão e que provavelmente era um estudo do Dragão Branco. Zhou Wen estava originalmente preocupado que o Dragão Branco mataria Wang Mingyuan se ele o irritasse. No entanto, depois de experimentar o poder do pedaço de papel, Zhou Wen sentiu que sua preocupação era desnecessária. Uma pessoa como Wang Mingyuan não se colocaria facilmente em perigo. O progresso está indo muito bem, mas encontrei alguns obstáculos. No momento, estou tentando pensar em uma solução. Wang Mingyuan suspirou e disse, atualmente, há sinais de outras partes da liga de que a chance de criaturas dimensionais surgirem está aumentando rapidamente. Se continuar nesse ritmo, pode levar apenas mais alguns anos até que as zonas dimensionais não tenham mais restrições sobre criaturas dimensionais, ou melhor, elas serão muito fracas. Quando chegar a hora, a situação da humanidade será muito pior do que quando as tempestades dimensionais aconteceram pela primeira vez. Esta não foi a primeira vez que Zhou Wen ouviu tais palavras. No passado, Ansheng também mencionou isso a ele, mas ele não deixou tão claro quanto Wang Mingyuan. Professor, as restrições das zonas dimensionais realmente falharão em alguns anos? Zhou Wen perguntou. Não excederá 10 anos. Quando chegar a hora, as restrições nas zonas dimensionais definitivamente falharão, Wang Mingyuan respondeu com certeza. Apenas 10 anos? Zhou Wen sentiu que Wang Mingyuan não era alguém que diria coisas aleatoriamente. Se ele dissesse 10 anos, as chances eram muito altas de que fosse o caso. Na verdade, 10 anos se refere ao ponto em que as restrições nas zonas dimensionais são completamente perdidas. E durante esse período, as restrições das zonas dimensionais diminuirão constantemente. A humanidade não tem 10 anos. Wang Mingyuan fez uma pausa antes de perguntar de repente a Zhou Wen, pequeno Wen, se você fosse obrigado a escolher entre dor e morte, qual escolheria? Fim do capítulo. Capítulo 329 Fusão falhou. Depende de quão doloroso é, disse Zhou Wen após pensar um pouco. Pior que a morte, Wang Mingyuan disse sucintamente. Zhou Wen ficou momentaneamente sem resposta. Isso porque as palavras, pior que a morte, eram muito vagas. Ele não sabia que tipo de conceito era porque não havia experimentado tal dor. Zhou Wen sentia que a dor física às vezes poderia ser suportada por um momento, mas um golpe psicológico poderia muito bem resultar em uma dor pior que a dor física. Aparentemente sentindo que tinha sido muito vago, Wang Mingyuan pensou um pouco e disse, vamos usar uma analogia mais comum. Se há uma mulher que você ama muito, e ela é estuprada na sua frente, mas você não tem a capacidade de salvá-la. Você tem duas escolhas. Uma é lutar até a morte. Mesmo sabendo que não pode salvá-la, você insiste em morrer para protegê-la. Você terá a consciência limpa. A segunda opção é conspirar com essas pessoas e pensar em maneiras de preservar a vida dela. Depois disso, você tenta resgatá-la de sua miséria antes de matar essas pessoas para vingá-la. Se fosse você, o que escolheria? Essa é realmente uma pergunta difícil. A razão me diz que eu deveria escolher a segunda opção, mas, no final das contas, sou apenas uma pessoa. Receio não ter a fortaleza mental para completar a segunda escolha. Portanto, acredito que se eu encontrasse algo assim, escolheria a primeira opção, disse Zhou Wen após considerar seriamente. É mesmo? O tom de Wang Mingyuan era estranho, como se fosse uma pergunta e uma resposta. Não se sabia se ele estava perguntando a Zhou Wen ou a si mesmo. Professor, qual é a resposta para essa pergunta? Zhou Wen sabia que alguns problemas não se limitavam à pergunta em si. Se ele fosse inteligente o suficiente, poderia pensar em outras respostas. Wang Mingyuan sorriu e disse, não há resposta. Eu fiz essa pergunta a Jiang Yan e aos outros também. A resposta de Haifeng é idêntica à sua.
Zia disse que mataria aquela mulher primeiro e Jiang Yan escolheu a segunda opção. Então qual é sua resposta, professor? Zhou Wen perguntou curiosamente. Eu não tenho uma resposta. Wang Mingyuan mudou de assunto. Como está a situação no campo de batalha de Zulu? Eles encontraram seu antigo diretor? Ainda não. Ansheng me ligou algumas vezes, mas ele não disse nada. No entanto, posso dizer que não está indo bem. Talvez muitos sacrifícios tenham sido feitos. Zhou Wen ficou em silêncio depois de dizer isso. Ansheng raramente o contatou recentemente, mas Zhou Wen sabia que a família Han definitivamente não desistiria. Eles definitivamente conseguiriam alguém para abrir as portas dos dois palácios. Quando chegasse a hora, eles definitivamente sofreriam perdas. Afinal, a família Han não tinha especialistas míticos. O que eles poderiam fazer não seria muito melhor do que o de Zhou Wen. Recentemente aprendi algumas artes de adivinhação. Embora eu não seja muito proficiente nelas, elas parecem ser eficazes até certo ponto. Eu li a fortuna do seu antigo diretor, e os resultados são que há um lado positivo. Ele deve ficar bem por enquanto, disse Wang Mingyuan. Zhou Wen não sabia se Wang Mingyuan o estava confortando ou se ele realmente tinha aprendido a adivinhação, mas se sentiu melhor depois de ouvir isso. Depois de desligar, Zhou Wen continuou a moer. No entanto, ele não fez muito progresso. Seja o casulo branco na carroça de guerra ou os dois palácios no templo, ele estava em um impasse. A força de Zhou Wen aparentemente atingiu um gargalo. Não importa quantas habilidades de energia primordial ele aprendeu ou cultivou quaisquer outras artes de energia primordial, elas não eram de muita utilidade. Ele sentiu que não poderia continuar a moer sem rumo. Portanto, ele planejou organizar seus pensamentos. Zhou Wen, providência de vida lendária, suspiro do rei. Força, 21. Velocidade, 21. Constituição, 20. Energia primordial, 21. Habilidade de energia primordial, roda astral demoníaca, arte dos 9 dragões, habilidade de voar imortal do portão do dragão, passos fantasmas, imortal voador transcendente, palma cinzenta, etc. Besta companheira, ouvinte da verdade, fada banana, birrimute tirano, chi de pedra mutante, peixe presa espada mutante, formiga flor de lótus mutante, filhote de aranha celeste de asa prateada, noiva fantasma, sombra branca do veneno, cobra overlord mutante, doutor escuridão, general demonizado mutante, cavaleiro escudo de sabre, etc. Em termos de habilidades de energia primordial, elas eram focadas principalmente em velocidade e técnicas de movimento. Não havia muito problema nessa área. Com velocidade suficientemente rápida, era melhor atacar e escapar do que a pessoa média. Entre as bestas companheiras, havia apenas algumas que eram usadas com frequência. A formiga flor de lótus mutante claramente não conseguiu acompanhar as batalhas atuais. No entanto, o verdadeiro fator decisivo ainda era a fada banana mítica. A ouvinte da verdade ainda não havia terminado sua incubação, então não se sabia quais mudanças ela sofreria no futuro. Bestas companheiras típicas têm todos os tipos de problemas. Não é que suas estatísticas sejam ruins, mas que suas providências de vida são ruins ou suas habilidades de energia primordial são deficientes. Em suma, elas têm todos os tipos de falhas. Assim como a lança do Overlord, a Ever Victorious é de fato uma boa habilidade, mas o nível da cobra Overlord mutante é muito baixo. Suas estatísticas são consideradas apenas médias. Mesmo com a habilidade da Ever Victorious, é difícil usá-la ao máximo. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen ainda tinha um caminho a seguir. Era usar os recursos de fusão de animais de estimação de seu telefone para fundir os animais de estimação para obter as providências de vida, habilidades de energia primordial e estatísticas que ele queria em um animal de estimação. Primeiro, é a habilidade Ever Victorious. Tenho que pensar em uma maneira de aumentar o nível da Overlord Snake ou fundir essa habilidade com outros pets. Zhou Wen combinou a Mutated Overlord Snake com seus outros pets e olhou para a pontuação de compatibilidade deles.
Mutated Overlord Snake e outros pets tinham uma pontuação de compatibilidade relativamente baixa. Não ultrapassava 30% na melhor das hipóteses. Tinha apenas uma pontuação de compatibilidade um pouco maior com o Mutated Sword Fangfish. Ele não tinha opções melhores, e mantê-las não parecia ser de muita utilidade. Zhou Wen hesitou por um momento, mas não conseguiu arriscar. Ainda era uma chance baixa de sucesso que não ultrapassava 50%, muito baixa. Se ele falhasse, Zhou Wen não queria moer a Mutated Overlord Snake novamente. Seria uma perda de tempo, algo sobre o pensamento de moê-la o fazia vomitar. A taxa de sucesso da chance de fusão do Dr. Darkness e de outras Companion Beasts era ainda menor. Basicamente, não havia um que excedesse uma pontuação de compatibilidade de 10%. Era quase o mesmo para a Noiva Fantasma. O General Demonizado Mutante e o Cavaleiro Escudo de Sabre tinham uma pontuação de compatibilidade de quase 50%. Zhou Wen cerrou os dentes e escolheu fundi-los. Os dois não eram muito úteis agora, e se não pudessem progredir mais, mantê-los não seria de muita utilidade. Bum! Com o som da explosão, não havia nada no telefone. O General Demonizado Mutante e o Cavaleiro Escudo de Sabre desapareceram quando as palavras, falha na fusão, apareceram. Zhou Wen ficou instantaneamente deprimido. O General Demonizado Mutante ainda poderia ser moído, mas não seria fácil obter o Cavaleiro Escudo de Sabre. Não querendo desistir assim tão fácil, Zhou Wen fundiu a Formiga Flor de Lótus Mutante e um Lótus Coração de Buda Mutante, esperando aumentar um pouco suas estatísticas. A pontuação de compatibilidade era de quase 70%. Zhou Wen originalmente acreditava que definitivamente daria certo, mas para sua surpresa, com um estrondo, eles desapareceram mais uma vez. Isso realmente falhou? Zhou Wen estava extremamente deprimido. Ele não estava disposto a desistir, então decidiu colocar a Mutated Overlord Snake e a Mutated Sword Fangfish juntas e arriscar novamente. Fim do capítulo. Capítulo 330 Espada do Overlord. Não posso falhar 3 vezes consecutivas, certo? Céus, por favor, me abençoem com sucesso. Zhou Wen cerrou os dentes enquanto clicava na fusão. Ele viu a luz brilhante nas duas bestas companheiras se fundirem lentamente. Em meio aos sentimentos desconfortáveis de Zhou Wen, tudo o que ele ouviu foi um toque. O telefone emitiu uma luz quando uma nova besta companheira apareceu na tela. Eu consegui! Zhou Wen ficou encantado enquanto verificava apressadamente o novo animal de estimação. O novo animal de estimação parecia um pouco diferente da cobra Overlord e do peixe presa-espada. A cobra Overlord era preta, enquanto o peixe presa-espada era dourado. O novo animal de estimação era de uma cor dourada escura. Não era tão escuro quanto preto, nem tão brilhante quanto dourado. Parecia bastante agradável aos olhos. Cobra-espada Overlord Mutante. Estágio épico. Zhou Wen viu seu nome e viu que parecia uma serpente marinha. Ele não perdeu tempo olhando com cuidado e verificou diretamente suas estatísticas. Agora, o que Zhou Wen mais se preocupava era se a habilidade Ever Victorious ainda existia. Mutated Overlord Sword Snake, Epic. Life Providence, Overlord of Swords. Life Soul, Sword Flash Snake. Força, 40. Velocidade, 39. Constituição, 27. Energia primordial, 36. Talent Skill, Ever Victorious, Fanguil Sword Flash. Forma companheira, espada. Zhou Wen ficou imediatamente feliz quando viu isso. Embora as técnicas Death Rap e Devourer da Overlord Snake não pudessem ser herdadas, a Ever Victorious mais forte havia sido herdada. Fanguil Sword Flash também era uma habilidade muito potente, então com ambas presentes, elas poderiam ser consideradas de excelente qualidade. As outras estatísticas eram todas muito boas. A Life Providence do Overlord of Swords podia aumentar o poder do usuário ao usar técnicas de espada, então tinha um certo efeito supressor em bestas companheiras típicas do tipo espada. Era uma Life Providence muito boa.
Sword Flash Snake era basicamente a mesma que a Sword Flash Fish Life Soul do Sword Fang Fish. Quando usava Fangwheel Sword Flash, a Life Soul aumentava o poder do flash da espada, permitindo que mais flashes de espada aparecessem. Se havia algo sobre a Mutated Overlord Sword Snake que não era perfeita, era sua constituição, 27 pontos. Mesmo antes da fusão, a constituição do Sword Fang Fish não era tão baixa. Era um mistério o porquê do RNG dar uma constituição tão baixa. Com uma constituição ruim, isso significava que a Mutated Overlord Sword Snake seria facilmente ferida. E quando transformada em sua forma de espada, ela poderia ser facilmente danificada ou cortada. A Overload Sword Snake em sua forma de espada era uma espada larga de ouro escuro, e o fio da espada irradiava um brilho frio. Havia um padrão preto semelhante a uma cobra na espinha da espada. Se alguém olhasse com cuidado, perceberia que a espada tinha padrões escuros de escamas de peixe que lembravam um padrão que havia sido temperado e forjado inúmeras vezes. A espada inteira era extremamente dominadora. Tinha 5 pés de comprimento e com a força de Zhou Wen, ele mal conseguia levantá-la. Se ele fosse atacar com ela, provavelmente não teria mais força depois de balançá-la. Ele experimentou o poder da espada Overlord no jogo e cortou com sua espada. O flash da espada se transformou em uma lâmina circular que cortou para frente. Ever Victorious também aumentou o flash da espada, dividindo um Chi em 2. Que flash de espada poderoso! Zhou Wen não pôde deixar de ficar muito feliz. O poder da espada Overlord não era mais fraco do que a espada Thunder God de Li Xuan. Pode até ser mais forte. Ever Victorious era ainda mais poderoso do que um flash de espada aumentado com atributos de relâmpago. Em uma comparação entre as duas espadas, a espada Thunder God provavelmente perderia seu prêmio como o melhor animal de estimação ofensivo. A única falha da espada Overlord era que sua constituição era ruim. Ela estava bem cortando um flash de espada, mas se a espada colidisse diretamente com a espada Thunder God, ela provavelmente abriria um entalhe. Repetições disso podem quebrá-la. Como posso aumentar a constituição da espada Overlord? Caso contrário, ela não fará jus ao seu nome. Zhou Wen rapidamente teve uma ideia. Se uma besta companheira se fundisse com um ovo companheiro, seria principalmente a besta companheira tomando o centro do palco enquanto os ovos companheiros se tornariam suplementos. A aparência básica e as habilidades da cobra Overlord não mudariam muito além de se tornarem mais fortes. Contanto que ele encontrasse um ovo companheiro com uma constituição alta que tivesse uma alta compatibilidade com a cobra espada Overlord, ele poderia aumentar sua constituição. Claro, depois de experimentar a falha anterior, Zhou Wen definitivamente não arriscaria com a cobra espada Overlord com nada menos que 80%. Seria melhor se a compatibilidade estivesse acima de 90% antes de ele fazer uma tentativa. No entanto, depois de algumas partidas, ele percebeu que a compatibilidade entre os outros animais de estimação e a Overlord Sword Snake não era muito alta. A mais alta era menos de 50%. Até mesmo a compatibilidade entre a Overlord Snake e a Overlord Sword Snake era de apenas 49%. Zhou Wen planejou fazer uma viagem a uma loja que vendesse Companion Eggs quando tivesse tempo. Ao combiná-los, ele poderia encontrar um Companion Egg com uma pontuação de compatibilidade maior com a Overlord Sword Snake. Quanto às bestas companheiras restantes, Zhou Wen olhou para elas e não suportou fundi-las. Ele não teve escolha a não ser deixar por isso mesmo. Ele levou a Overlord Sword para o mar subterrâneo, esperando ver se o flash da espada da Overlord Sword poderia se aproximar do casulo branco. Ele entrou novamente no vagão de guerra e olhou para o casulo branco na escuridão. Zhou Wen sacou sua espada Overlord e cortou o casulo branco. Imediatamente, o flash da espada Overlord girou como uma lâmina circular enquanto se dirigia para o casulo branco. Ondulações intensas apareceram no ar. Era como se uma superfície de água calma tivesse sido rasgada quando o flash da espada se aproximou do casulo branco em um ritmo perceptível.
Zhou Wen ficou muito feliz quando viu isso. Ele observou enquanto o flash da espada rasgava a força invisível fora do casulo branco e o atingia, abrindo um buraco. No entanto, antes que ele pudesse fazer o próximo movimento, o dragão negro avançou e engoliu o avatar cor de sangue. A tela do jogo ficou preta. Um flash de espada com Ever Victorious é realmente útil. Até Zhou Wen ficou surpreso. Afinal, ele não conseguiu tocar no casulo branco quando usou a cobra Overlord. Isso fez Zhou Wen ver esperança novamente. Agora que ele conseguiu romper o casulo branco, a única coisa que ele precisava considerar era como danificar o casulo branco antes que os dragões negros atacassem. Ele também precisava obter uma gota de sangue da criatura dentro. A espada Overlord junto com o imortal voador transcendente já era rápida o suficiente. Junto com a velocidade do passo fantasma, era difícil encontrar alguém mais rápido que Zhou Wen no mesmo nível. No entanto, ele ainda não foi capaz de completar seu objetivo antes que os dragões negros atacassem. Zhou Wen já tinha feito as contas. Ele precisava cortar pelo menos 3 vezes antes que pudesse produzir uma brecha que permitisse que o avatar cor de sangue atacasse. Depois de várias tentativas, ele foi engolido pelo dragão negro que avançou antes que ele pudesse terminar os 3 golpes. Pelo que parece, meu imortal voador transcendente ainda não é rápido o suficiente. Além dos 3 golpes, ainda preciso de mais um golpe para danificar a criatura dentro do casulo branco e obter seu sangue. Minha espada precisa ser ainda mais rápida. Zhou Wen planejou aprimorar seu transcendente Flying Immortal para elevá-lo ao rank 10. O pensamento de aumentar a velocidade de sua espada lembrou Zhou Wen de Feng Qiuyan. Por isso, ele ligou para Feng Qiuyan e perguntou se ele tinha tempo para ser seu parceiro de treino. Em termos de velocidade, Feng Qiuyan era definitivamente um de seus pares mais rápidos. Além disso, com seu Swift saber Heavenly King Life Providence e talento, Zhou Wen realmente não conseguia descobrir quem poderia ser mais rápido do que ele entre seus colegas de escola. Fim do capítulo.